Boa tarde. Hoje é dia 22 de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henrique, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o João Gabriel Venâncio, a Yasmin, o João Gabriel Machado, o Vitor, o Richard, a Isadora, a Sofia e o Guilherme. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henrique, onde os alunos que faltaram e os que estão presentes recebem hoje o link dessa aula, onde os que estão presentes podem rever, principalmente se tiver dúvida para na hora de fazer a tarefa São Paulo, e os que faltaram podem rever, devem assistir para aprender e poder resolver também os exercícios da tarefa São Paulo. A aula nossa de hoje, a aula número 17 do 3º bimestre, ela tem um tema e não é uma continuação das aulas anteriores, é um tema novo, só que a gente tem que ter conhecimento de variáveis incógnitas, de álgebra, para poder resolver isso daqui. Então isso aqui se chama equação linear com duas incógnitas no plano cartesiano, parte 1. É um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Conteúdo: equação do primeiro grau com duas incógnitas. Objetivos: aprender a representar um problema por meio de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Aprender a identificar um par ordenado que satisfaça uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. A habilidade é a EF08MA07. Associar uma equação linear de primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. Vamos dar início então? Então lá, para começar, você sabe essa? Considerando que os dois retângulos abaixo possuem o mesmo perímetro, qual é a equação que representa essa igualdade? Alguém pode ter pensado assim: dois retângulos? São dois retângulos que tem aí? Esse é retângulo? É. Esse é retângulo? O que esse aqui é? É um quadrado. Só que tem uma regra que diz: todo quadrado é um retângulo, tá? Então, não está errado essa frase aqui. Esses aqui são dois retângulos. Por quê? Para ser retângulo, ele fala assim: tem que ter os 4 ângulos de 90 graus. Tem os 4 ângulos de 90 graus? Sim ou não? Tem que ter lados opostos paralelos. Esse lado está paralelo com esse? Sim. Esse lado está paralelo com aquele outro lado? Sim. Esse lado tem o tamanho igual a esse? Esse lado tem o tamanho igual a esse? Sim. Então ele é um retângulo. Mas por que esse daqui não é retângulo? Porque não é quadrado. Porque para ser quadrado, ele além de retângulo, ele tem que ter os 4 lados iguais. Então não estranhe, tá? Todo quadrado também é um retângulo, mas não é todo retângulo que é um quadrado. Como que fica a equação disso aqui? Ele fala que os dois têm o mesmo perímetro. O que é perímetro? Quem lembra o que é perímetro? Guilherme? É o contorno, muito bem. É a soma do seu contorno. Soma de todos os seus lados. Como que fica essa equação aqui, então? X mais x do outro lado, né? Mais. Ou não, y não. 8 mais 8 que está aqui embaixo. Entenderam? X mais o x do outro lado, que é o mesmo tamanho. Mais 8 mais o 8 que está aqui do outro lado. Eu posso resolver isso aqui de um jeito melhor. X mais x é a mesma coisa que o quê? 2? Não. Cuidado.
x vezes x é x ao quadrado. X mais x, 2x. Mais 8 mais 8, eu consigo resolver? Quantos que dá 8 mais 8? 16. Muito bem. Isso é igual. Vamos somar agora o perímetro do outro lado. Como que fica o perímetro do outro lado? Y e mais y mais y mais y, que é a mesma coisa aqui, 4y. Pronto, essa é uma equação, tá? 2x mais 16 é igual a 4y, tá bom? Você poderia fazer diferente também. Poderia falar que é 4y é igual a 2x mais 16. Eu poderia deixar o y sozinho também. O 4 está multiplicando. Passa para lá, que contrário da multiplicação? Divisão. Dividido por 4. Certo? Que poderia ser isso aqui, ó. Y é igual a 2x dividido por 4 mais 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 eu consigo resolver. Quanto que é 16 dividido por 4? 4. Então poderia ser 2x dividido por 4 mais 4. Poderia simplificar essa fração também. Divido de cima e de baixo por 2. Fica o quê? 2x dividido por 2. X, 4 dividido por 2. Metade do x mais 4. Ficou parecendo y. Mais 4 é igual ao y. Então dá outras equações, tá bom? Mas sempre com a igualdade, porque o que eu fiz de um lado eu fiz do outro. Olha lá, ele ficou com aquela primeira equação que a gente chegou. Não simplificou. Tranquilo? Turma do fundo, tranquilo? João, Vitor, Guilherme. Os da frente aqui eu estou percebendo que estão prestando atenção. Aí do fundo, não estou falando que vocês não estão, é que não consigo ver daqui. Só já hoje que eu vi um punhadinho de borrachinha em cima da carteira. Agora não está mais. Agora não tem mais o punhadinho de borrachinha. Foco no conteúdo. Que isso, João? Você ficou mexendo com ela? Não falei nada. Ah, não? Não tava falando de... Então, O que tem? que parte que o Xi entrou na aula aí? Eu tava falando de... Dela. Que bom. Toda equação que pode ser, olha lá, toda equação que pode ser reduzida a uma equação equivalente na forma ax mais by é igual a c, com a, b e c pertencente. Vocês lembravam que esse sinal quer dizer pertence? Esse sinal quer dizer pertence, né? Até aconselhei, já falei isso uma aula. Se você vai fazer uma tatuagem, Maria, não, Maria tem agora na sala, né? Eu vou falar que eu estou falando que é Maria. Ana tem na sala? Não tem, né? Quem? Ana e José. Certo? Aí a pessoa faz lá a tatuagem Ana e José. Aí a Ana trai o José ou o José trai a Ana, não deu certo mais. O que vai fazer com a tatuagem? Então tem um jeito mais fácil. No lugar do esse, coloca o pertence. Ana pertence a José. Certo? Não deu certo o casamento ou o namoro? O pertence com uma barra quer dizer o quê? Não pertence. Ana não pertence a José. Eu não precisou cobrir a tatuagem inteira. Mas se fazer um coração, é só pintar o coração ali. Também, pinta o coração, boa. Mas na matemática, eu estou querendo explicar o pertence, você já está querendo falar outra coisa. Já. Então, pertence, não pertence. No caso, o A, o B e o C tem que ser dos conjuntos reais. E o A tem que ser, o que quer dizer esse sinal aqui? Desigual ou diferente. Ele tem que ser diferente de zero. Desigual, não é igual. Desigual, diferente, não igual, tudo sinônimos. Então você pode falar A é desigual a zero, ou A é diferente de zero, ou A não é igual a zero.
tá? O A não pode ser zero de jeito nenhum. É denominado quando você tem então AX mais BY igual a alguma coisa, é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Olha bem aqui, essas duas aqui, ó. X mais Y igual a 10. Você vai falar, professor, mas não estou achando o A. O A está aqui, ó. 1x mais 1y igual a 10. Quem são as incógnitas? X e y. 3x mais 2y igual a 10. Quem são as incógnitas? X e y. 7x menos 5y igual a 9. Quem são as incógnitas? X e y. Tá. Guilherme, fale dois valores para que essa sentença seja verdadeira. Qual o valor do x e do y? 7 mais 3. 7 e 3. Pode ser uma das soluções? Pode. São números que pertencem aos conjuntos reais. Vitor, fala outra solução. Lembra? Do mesmo exercício. Qual que número? Não, pode. 5 mais 5. 5 mais 5. Só que o 5 mais 5, foi bom você falar, por isso que eu falei que pode. Se fosse 5 mais 5, seria x mais x, tá bom? Mas pode acontecer isso também. Pode ser menos 1 e 10? Não, desculpe, menos 1 e 11? Pode, porque o menos 1 também é dos conjuntos reais. Se falasse que é dos conjuntos naturais, menos 1 poderia ser. Então, quantas possibilidades existem aqui? Infinitas, não tem fim. Infinitas. Poderia ser 0,0001 e 9,9999. E aí ainda daria 10. Dá muitas possibilidades, tá bom? Atividade 1. Paulo e Carla estão realizando uma brincadeira em que um deles escreve dois números e diz a soma, para que o outro tente adivinhar. Aí olha o Paulo falando para Carla: a soma de dois números é 13. A. Escreva uma equação para expressar essa rodada. Você vai colocar uma expressão. A expressão você vai usar número ou letras para representar a historinha? Letras. É isso mesmo. B. Indique 3 soluções para essa equação. Lembra que hoje a gente indicou umas 3 ou 4? Então vocês vão fazer. Qual seria a expressão? Resultado é igual. Agora vocês fazem o que a historinha está dizendo. Depois você coloca alguns resultados, algumas possibilidades para que a resposta seja 13. Pause 5 minutinhos. Então, continuando, a letra A aqui, ó. Eu coloquei R de resposta, mas não havia necessidade, que nem a Sofia falou ali para mim, né? Não sabe pôr R de resposta. Mas olha lá, escreva uma expressão para representar essa rodada. Um número mais outro número é igual a, no caso dessa rodada, o número que ela falou, mais o outro número que ele pensou, que Paulo pensou. Um número mais o outro número foi igual a quantos? 13. Pronto. É só isso aqui. Ah, professor, eu coloquei x e y. Tá errado? Tá errado, Vitor? Não. Eu vi gente que colocou n mais y. N mais x eu vi, né, Yasmin? Tá errado, Yasmin? Não. Certo? Eu vi gente colocando x mais y, né, Sofia? Deu 13. Todas essas estão corretas. É um número mais um outro número e deu 13. Agora eles querem soluções, 3 soluções para essa equação. Quem que foi o último que foi escolhido já hoje? Eu. Foi o Guilherme. Você escolheu quem, Guilherme? Escolhe agora então. João, fala aí. 2 valores que somados dá 13. 10 mais 3. Muito bem, João. Escolhe mais um colega. Então, no caso do João aqui, o A era igual a 10
e o B era igual a 3. Escolhe alguém? Richard. A igual a quem? B igual a quem? Para que essa sentença seja 13. 6 mais 7. 6 no A, 7 no B. Muito bem, escolhe alguém. Vitor. Vitor, fala valores para mim aí. Tá 13? Isso. 5 mais 8. 5 mais 8 dá 13. Muito bem. Certo? E várias outras possibilidades, né? O Vitor ficou com vergonha de falar ali agora que está gravando, mas hoje ele falou 0,001 e 12,999. Tá certo também. As duas dá 13. Certo? Olha lá. A equação aqui está x mais y igual a 13. Então só a Sofia acertou? Não. Pode ser a mais b igual a 13. Pode ser x mais n. Você colocou a x mais y também? Então só a Yasmin e a Sofia, a Isadora e a Sofia que acertaram. Eu errei, a Yasmin errou também. Não, em nenhum momento ele fala que a letra é x e y. Tem uma parte aqui que eu sempre falei, Isadora, que você vai estranhar, mas já vou explicar para você. Por que eu coloquei A e por que coloquei B? Antes que alguém fale, eu vou falar. Porque a variável é minha, eu coloco a letra que eu quiser. Nossa, professor mal educado? Não. É só para vocês entenderem que você coloca o que você quer. A não ser que ele venha falando que nem no exercício anterior, lá da aula anterior. Número de calças é N. Eles definiram, então tem que usar o que ele definiu. Quando ele não define, a variável é minha, eu coloco a letra que eu quiser. Só não vá falar isso lá na sua casa, né? O quarto é meu, eu faço do jeito que eu quiser. O professor Ricardo que ensinou. Vem sua mãe querer bater em mim depois. Né? Você apanha lá, depois eu apanho aqui junto da sua mãe. Não sei se vai chegar aqui. Então tá, olha lá, B. Aqui há algumas possibilidades. 6 mais 7. Alguém tinha falado 6 mais 7, né? O Richard. O 5 mais 8, alguém tinha falado? O Vitor. Esse aqui ninguém tinha falado, deu certo também? Ah, Yasmin fez um assim, né? Não, Yasmin não. Foi a Sofia, né? 11,5 mais 1,5. Também dá 13. Muito bem. Quais são as soluções que você encontrou? Compare com os seus colegas. Nós já comparamos essa parte. A atividade número 2, não ainda. Foco no conteúdo. Como você observou na brincadeira entre Paulo e Carla, os dois do fundo aí, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y, por exemplo, pode ter infinitas soluções. Cada uma delas indica um par ordenado entre números. Desculpe. Em cada uma delas indica por... Vou começar de novo. Eu atrapalhei tudo aqui. Cada uma delas indicadas por um par ordenado de números. O primeiro representa o valor de incógnita x e o segundo representa o valor de incógnita y. Nessa ordem precisa ser respeitada. Então preste bem atenção. Quando a gente... não acredito que você está fazendo isso, Vitor. Tirando borrachinha no coleguinha, hein? Borracha, eu Ué, por que você está com um canudo vazio na boca soprando? não tá soprando? Nenhum momento tá soprando. Não, viradinho de lado assim. Não. Pelo amor de Deus, olha aí esse pau. Até apertar pausa na gravação aqui. Vou chamar o Márcio. Não. Continuando. O primeiro número representa o valor da incógnita x. E o segundo número representa o valor da incógnita y. Essa ordem precisa ser respeitada. Daí o nome de par ordenado. Por que ordenado? Não entenderam por que ordenado? Vou ler de novo. Por exemplo, pode ter infinitas soluções. Cada uma delas indicada por um par ordenado de números. O primeiro número representa o valor da incógnita x e o segundo representa
valor da incógnita y. Essa ordem precisa ser respeitada. É por causa do plano cartesiano? Isso, tem a ver com o plano cartesiano, mas por que par ordenado? Porque ele precisa respeitar a ordem, tá? Ele segue a ordem. E aí, o que a Sofia já adiantou ali, nós vamos ver o plano cartesiano. O plano cartesiano, a abscissa é a horizontal, né, João? A abscissa é a horizontal, que tem a letra geralmente representada por X. E a ordenada recebe o Y. Tem essa sorte. Qual é a Toda. sorte? Só um minutinho, cara. Continuando. Então, os par ordenados geralmente é assim, ó. Presta atenção. Aqui o X vale 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o Y vale 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu for representado no plano cartesiano, é onde o ponto pega o X7 e o Y6. Certo? Nós vamos ver isso mais adiante. Atividade 2. Verifique se o par ordenado 5 e menos 2 é uma das soluções das equações, das seguintes equações. Como que eu verifico? Quem sabe me dizer como que eu verifico? 5x mais 2y igual a 21. Como que eu verifico? Não é mesmo? Aqui é a equação, aqui embaixo. Como que eu verifico se esse par ordenado pertence a essa equação? É muito fácil. Só substituir os valores. Quem é o x? É o 5 menos 2. Por que é o 5? Porque ele é ordenado, é por ordem. Quem vem primeiro vem o x. Então aqui vale 5. 5 vezes 5 mais 2 vezes o y. Quanto que vale o y? Menos 2. 5 vezes 5? 25. Mais vezes menos. Menos 2 vezes 2? 4. Tem que ser 21. 25 menos 4. 21 é igual a 21? Esse pertence. Vamos ver as outras? É só testando. Vamos testar. X menos 9y igual a 23. Quem é o valor do x mesmo? 5. 5 menos 9 vezes o y. O y vale menos 2. Igual a 23. 5 menos vezes menos mais 9 vezes 2, 18. Igual a 23. 5 mais 18. 23 é igual a 23? Também pertence. Está louco? Será que vai pertencer a todos? Vamos lá. Terceira equação. Não saiam ainda. Vou pedir para os outros esperar um pouquinho. 10x, não guardo o material ainda. Menos y igual a 48. Vou trocar o x por 5. E o y por menos 2. 5 vezes 2, 50. Menos vezes menos, mais é igual a 48. 50 mais 2, 52. É igual a 48? Não. Essa não pertence. A última aqui. A última. 6 vezes 5 mais 6 vezes menos 2. Tem que ser 18. 6 vezes 5, 30. Mais vezes menos, menos. 6 vezes 2, 12, igual a 18. 30 menos 12, 18. 18 igual a 18? Pertence também. Eu gravo o finalzinho, depois vocês assistem pelo YouTube, tá bom? Então aqui, sim é solução, não é solução. Tchau, tchau pra vocês. Até mais. Até quinta, não, até sexta, né, nossa aula. E aqui era a solução. Aplicando
A diferença entre dois números distintos é 4 e o produto desses números é 32. Determine esses dois, determine a equação e esses dois números que satisfaçam. Então a diferença entre dois números, A menos B, é igual a 4. E o produto desses dois números, A vezes B, é igual a 32. Então aqui está as equações. Agora, para determinar o que satisfazem isso daí, eu posso fazer de diversas maneiras, tentativa e erro, ou fazer um sisteminha aqui e fazer o seguinte: A menos B pode ser também A igual a 4, esse B está negativo, passa para lá, positivo. Então A é igual a 4 mais B. Aí eu posso vir trocar aqui nessa situação. O A vezes B é igual a 32, eu posso trocar o A por aquilo. Aí então vamos trocar o A por 4 mais B, certo? Isso vezes o B. Deixa eu apertar a pausa um pouquinho aqui. Continuando aqui. E aí a gente vem fazer distributiva. B vezes 4, 4B. B vezes B, B ao quadrado. Então eu tenho aqui uma equação de segundo grau. E é igual a 32 isso, né? Então eu posso falar o quê? Que é B ao quadrado mais 4B igual, o 32 está positivo, vem para cá, vem negativo. Menos 32 igual a 0. E aí eu cheguei numa equação de segundo grau, onde eu posso fazer o seguinte. Fazer com Bhaskara, A, B e C. A é quem está multiplicando B ao quadrado, é 1 positivo. B é quem está multiplicando B sozinho, é 4 positivo. E o C é quem está sozinho, menos 32. Aí delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta é igual 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 32. Delta é igual 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1, 4. Menos 4 vezes mais 32, então mais vezes menos dá mais. 4 vezes 32, 32 vezes o 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 128. Agora delta é igual 128 mais 16. Dá 14, foi 1. 4, 1, 144. Agora a gente vem para a equação de Bhaskara. x1 e x2 é igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Então vamos lá? Menos 4 mais ou menos raiz quadrada de 144 é 12, dividido por 2 vezes 1, 2. Dá duas soluções. Menos 4 com menos 12 dá menos 16, dividido por 2 dá menos 8. No caso, a outra, menos 4 mais 12 dá 8, dividido por 2, 4. No caso, como ele fala números naturais, esse 4, 8 negativo fica 8 positivo. Então os valores são 8 e 4. Vamos testar? 8 menos 4 dá 4. 8 vezes 4 dá 32. Então, soluções possíveis 8 e 4, que nem mostra aqui. Certo? O que aprendemos hoje? Aprendemos a representar um problema por meio de uma equação de primeiro grau com duas incógnitas. Aprendemos a identificar um par ordenado que satisfaça uma equação do primeiro grau com duas incógnitas.
referências. Ah não, aqui é Tarefa São Paulo, já está disponível a Tarefa São Paulo dessa aula, que são 2 exercícios, que você pode fazer pelo Centro de Mídias na internet, no site, ou pelo aplicativo. Referências que o Centro de Mídias utilizou para poder criar essa aula em PowerPoint, e terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.